Nós cremos que o Senhor está presente em nosso meio e que de novo veremos a manifestação da Tua glória em nosso meio. Mais uma vez provaremos da Tua bondade, da Tua fidelidade e do Teu grandioso poder. Nós cremos na Tua glória se manifestando no meio da Tua igreja. Nós cremos, oramos e declaramos uma noite de salvação nessa casa. Cremos, Pai, desejamos dos milagres operando em nosso meio. Queremos ver, Pai. Queremos ver aqueles que estão acorrentados, aqueles que estão ainda aprisionados, Pai, experimentando da plenitude da liberdade em Cristo Jesus. O nosso desejo é ver a manifestação do Teu amor em nosso meio e sermos alcançados por Ele. Queremos experimentar, Pai, profundamente do Teu poder, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você concorda com essa oração, irmão? Amém. Antes de tomar o seu lugar, eu queria que você cumprimentasse alguém que está próximo a você. Dê um abraço nessa pessoa. Enquanto você dá um abraço nela, diga: há poder aqui essa noite. Aleluia. Obrigado, gente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem, irmãos? Vocês ainda estão cumprimentando, né? Vamos... Amém. Agora já está indo, né? Tudo bem, irmãos? Ainda estão cumprimentando ainda, né? Não? Tudo bem, irmãos? Amém. Boa noite para vocês. Graça e paz. Que honra, que privilégio estar com você essa noite, poder ministrar a palavra e ser canal de Deus para alcançar a tua vida. E eu declaro que essa noite ninguém, eu gostaria que você escutasse bem isso, porque é para todos. Ninguém sairá daqui essa noite da mesma forma como entrou. Amém, irmãos? Há uma porção especial, exclusiva para você receber essa noite. Amém? Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas, e o desejo de Deus é que todos nós sejamos alcançados, sejamos afetados por Sua palavra e pelo Seu poder essa noite. E eu declaro que você será essa pessoa que vai estar aí como um alvo do poder de Deus. Amém, irmãos? Há uma porção para mim, eu vou receber tudo. E se por acaso tiver alguma coisa que você não queira receber, deixa que eu vou pegar. Amém? Glória a Deus. Bom, você não falou amém é porque você vai receber tudo, né? Aleluia, aleluia. Bom, quero primeiro agradecer os nossos pastores, pastor Sávio e Surama. Certamente estão nos acompanhando, né, online, e cada uma das pessoas que estão nos acompanhando online também. Eu creio que você vai ser alcançado aí onde você estiver por essa palavra, em nome de Jesus. Pastor Sávio, Surama, muito obrigado por confiar em mim e por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como você está vendo, nós vamos falar sobre o poder da ressurreição. Ok? Amém, irmãos? Amém. Você está com expectativa para essa noite? Amém. Glória a Deus. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, você não precisa abrir, só estou citando para você, mas ele vai dizer que a pregação dele, ela não consistia, não era baseada em sabedoria humana, na eloquência do falar, do ensinar, do proclamar o evangelho. Ele não se detinha a isso,
não significa que ele não se utilizava disso, porque ele era um homem sábio, era um homem estudado, letrado. Então, certamente, em muitos momentos, ele se utilizava disso até por conta do seu público. Paulo foi alguém que falou com reis, mas também falou com escravos. Amém, irmãos? Então, certamente, ele se utilizou também da habilidade em falar, em proclamar o evangelho. Mas ele disse que a segurança da sua mensagem não se baseava na forma como ele ministrava a palavra, mas ela era fundamentada no poder de Deus, para que a fé dos ouvintes fosse fundamentada, fosse também baseada não na mensagem única e exclusivamente, porque se a sua fé for fundamentada apenas numa boa mensagem, será só isso. Mas se você crê que a mensagem é o poder de Deus, você verá a mensagem operar na tua vida, o poder se manifestando em sua vida, irmãos. E quando a Bíblia vai falar em Atos sobre os apóstolos saindo e pregando a palavra, pregando o evangelho, a Bíblia diz que Deus vinha confirmando com sinais, prodígios, com maravilhas, a mensagem que era proclamada. Enquanto Filipe pregava em Samaria, a Bíblia disse que haviam coisas para serem ouvidas, mas haviam coisas para serem vistas. Por quê, irmãos? Porque a mensagem era proclamada, os ouvintes ouviam a mensagem, criam na mensagem, e Deus manifestava do seu poder, trazendo a manifestação daquilo que estava sendo pregado. Então eu quero dizer para você essa noite, não apenas algo bom vai chegar para você, uma boa mensagem. Não, irmãos. Hoje o poder vai alcançar você. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso me segurar para eu não terminar antes de começar. Amém, irmãos? Mas vamos falar sobre o poder da ressurreição. Eu sei, talvez, quando você viu o cartaz que falaríamos sobre o poder da ressurreição, talvez você tenha pensado, mas hoje não é domingo de Páscoa. Porque normalmente a gente ouve falar sobre a ressurreição, um culto sobre a ressurreição na Páscoa. Talvez você esteja pensando, ou tenha pensado, mas hoje não era domingo de Santa Ceia. Mas deixa eu te dizer, irmãos, a mensagem sobre a ressurreição de Cristo Jesus, ela não pode sair do nosso púlpito. Você não pode, momento algum, deixar de se lembrar da ressurreição de Cristo Jesus. Porque a nossa fé, ela é fundamentada não na morte de Cristo, mas na sua ressurreição. Amém, irmãos? Aleluia. A nossa fé, ela não se resume à morte de Cristo Jesus, irmãos. A nossa fé, aquilo que nós cremos na sua ressurreição. E pela sua ressurreição, o triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Se Jesus apenas tivesse morrido, seria mais um bom homem que morreu, como Maomé, como Buda, e eu nem sei se eles eram bons de verdade. Ok, irmãos? Só estou falando sobre aqueles que eram os líderes das outras religiões. Mas se você for até o Islã, Maomé está morto. Se você for para o budista, Buda está morto. Mas se você chega no cristianismo, Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Senhor não está morto. O nosso Senhor não é o proclamador de uma ideologia, não é um ativista. O nosso Senhor, o nosso líder, o nosso governante, o nosso rei, o nosso dono, o nosso Deus, ele não é apenas alguém que veio trazer uma boa filosofia de vida. Ele está vivo, governando sobre os céus, reinando sobre todo o universo, regendo toda a criação. Ele é o detentor de toda a autoridade, de todo o poder. Ele está vivo, irmão. Aleluia.
Ele não apenas está vivo porque nasceu vivo, ele está vivo, irmão, porque ele morreu, foi até o lugar da morte e lá ele triunfou sobre a morte, ressuscitando, saindo de onde era impossível sair, irmão. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Nossa fé, aquilo que nós cremos, irmãos. A base da nossa fé é a ressurreição de Cristo Jesus. Não estou falando para você desconsiderar a morte, muito pelo contrário. Ele só ressuscitou porque um dia morreu. Se não tivesse morrido, não teria ressuscitado. Mas quando ele morreu para pagar a sua dívida, para vencer sobre o pecado e a maldição. Mas quando ele ressuscitou, foi quando nós fomos justificados. O que isso significa, irmão? É que quando ele ressuscitou, nós fomos qualificados a viver a vida eterna, as bênçãos celestiais. Se ele não tivesse ressuscitado, irmão, nada disso seria uma verdade para nós. Nada disso seria possível para nós. Perdão. Aleluia. Quando nós vemos Paulo no capítulo da ressurreição, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 17, Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Preste atenção que o foco não é o nascimento dele. O foco não é a morte dele, o foco é a ressurreição de Cristo Jesus. Se ele não ressuscitou, a fé é vã e ainda permaneceis nos vossos pecados. Espera aí, mas ele não morreu para pagar a dívida do pecado? Sim, mas foi quando ressuscitou que fomos justificados do pecado. Ele pagou a dívida na morte, mas o selo da sua libertação do pecado foi na ressurreição de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Então diga, nossa fé. Não, vamos lá. Eu vou te dar outra chance. Você já viu que eu grito, então eu quero que você grite também. Diga, nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo Jesus. Aleluia. Ele ressuscitou, irmão. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Entenda que a operação do Espírito da fé não é a morte de Cristo Jesus. A operação do Espírito da fé não é crer na morte de Jesus, mas sim na gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito da fé, ele opera sobre essa verdade. Quando nós olhamos Paulo dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13 e 14, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, diga, eu creio, e por isso também falo. Amém, irmãos? Então o espírito da fé funciona dessa forma, ele opera dessa forma, crendo com o coração e falando com a boca. Mas no versículo 14 de 2 Coríntios 4, 14, ele diz, sabendo isto, ou sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Agora preste atenção, um versículo está conectado ao outro. Versículo 13, ele disse, o Espírito da fé, nós temos o mesmo Espírito da fé, cremos e falamos. Quando chega no versículo 14, ele diz, sabendo que, entenda, irmão, você não pode crer e nem falar aquilo que você não sabe. A fé se dá aonde a vontade de Deus é revelada. Se não há revelação da palavra, não tem como ter fé.
Você só pode crer naquilo que você conhece, aquilo que você sabe, aquilo que você tem revelação. Então, quando a palavra de Deus chega ao seu coração, revelação chega para você, crer se torna uma realidade. Amém, irmãos? Até então é só ilusão. Você pode desejar muitas coisas, você pode querer muitas coisas, mas você só vai crer naquilo que você deseja quando você sabe se Deus, a vontade de Deus está em linha com aquilo que você está desejando, ou aquilo que você deseja está em linha com a vontade de Deus. E como você vai saber? Pela palavra. Quando chega a revelação da palavra de Deus para você, a partir daí é que você pode crer e falar. Você não fala apenas aquilo que você idealiza, você fala aquilo que primeiramente Deus falou a você. Deus disse: eu acredito, e porque eu acredito, eu falo. E se você crê, você recebe, irmão. Porque quando você está falando, você está tomando posse no reino do Espírito. Você recebe não pela mão, você recebe pela boca. Amém, irmãos? O crente não recebe com as mãos, o crente recebe com a língua. O crente recebe a cura dizendo: eu creio que eu sou curado, eu tenho saúde divina, o poder da ressurreição vivifica o meu corpo. E então você recebe do poder curador. Como recebemos? Falando. Mas porque primeiro Deus falou. Salmos diz que Deus enviou a sua palavra, e a sua palavra os sarou, a sua palavra os livrou daquilo que era mortal. Isso significa que não há poder de enfermidade ou de morte que possa superar o poder da palavra, o poder da ressurreição, liberada do trono de Deus para a tua vida. O poder da ressurreição vai além do poder da morte. É incomparavelmente superior ao poder da enfermidade, ao poder da morte, ao poder da falta, da escassez, de qualquer que seja o problema, a maldição. Não importa, irmão, o poder da ressurreição habita em você, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. 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 O poder está aqui, eu posso sentir isso. Nós não vivemos pelo que sentimos, irmãos, mas é bom demais quando o sentir acompanha o crer. Aleluia, aleluia. Então no versículo 13 ele fala sobre o espírito da fé, mas no versículo 14 ele diz: sabendo que, porque o espírito da fé, ele opera naquilo que se sabe. E o que é que sabemos? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus. Ele está falando que o espírito da fé, ele opera sobre o conhecimento do poder da ressurreição de Cristo Jesus. É porque Jesus ressuscitou que hoje você é livre do pecado. É porque Jesus ressuscitou que hoje você é próspero. É porque Jesus ressuscitou que hoje você é sarado. É porque Jesus ressuscitou que hoje você não está mais debaixo de maldição. É porque Jesus ressuscitou que a bênção do Senhor está derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, os seus bens, os seus negócios, os seus sonhos, os seus projetos, o seu chamado. Ei!
O poder da ressurreição está aqui, irmão. E o Espírito da fé opera dessa forma, trazendo o poder da ressurreição para operar nas causas impossíveis de nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Não era possível para o homem resolver a situação da morte. Mas Jesus vem nos mostrar como ser homem à luz das Escrituras. O Filho de Deus, aquele que crê em Deus, mesmo diante de causas impossíveis. E quando ele está pregado naquela cruz, ele olha e diz: Deus meu... perdão, esse foi um outro momento. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que ele está dizendo? Eu só posso fazer até aqui. Agora eu confio no poder da ressurreição. E o que acontece, irmãos? Por causa desse espírito da fé, por causa dessa atitude de Jesus Cristo, no terceiro dia, ele é ressuscitado dentre os mortos. Eu sei, você sabe, que as Escrituras já falavam, os profetas já falavam, estava determinado o futuro dele. Assim como Deus escreveu o futuro de Jesus, Deus escreveu o seu futuro. E para que você possa viver a plenitude do futuro que Deus tem preparado para você, é necessário que você creia de fato que esse poder trará a manifestação do plano de Deus para a tua vida. Não importa o que aconteça no meio do caminho, independente das circunstâncias, independente dos problemas, por mais que pareça impossível, há um poder inigualável que opera no crente, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse poder cobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O poder está aqui, irmão. Aleluia. E toda vez que alguém crê no poder, salvação acontece. Toda vez que alguém decide crer no poder, salvação acontece. Não importa qual seja o nível de salvação que você precise, basta você crer no poder. O poder é suficiente para alcançar qualquer área. Quando nascemos de novo, fazemos aquela oração ensinada por Paulo, em Romanos, no capítulo 10. Vamos ler Romanos 10, versículo 9. Já que estamos aqui, vamos fazer isso. Romanos 10, 9. Um dia, irmão, eu vou vir pregar para você e eu vou gritar menos. Ainda não é esse culto. Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Aleluia. Diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que Deus fez o que, irmão? Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está dizendo: se você crê que ele foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, serás salvo. Haverá salvação toda vez que alguém decidir crer no poder da ressurreição. Talvez você pense: mas eu já estou salvo.
Eu já orei, já fiz a oração de confissão, já confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Embora a Bíblia nos oriente a confessá-lo como Senhor da nossa vida, não tem problema dizer Salvador também. Mas se você vê aí, Paulo está dizendo, confessá-lo como Senhor, porque a salvação se dá quando há troca de senhorio. Você deixa de ser escravo ou servo de Satanás para ser servo de Cristo Jesus, por obediência, por decisão. Amém, irmãos? Mas não tem problema, você pode falar, confessar a Jesus como Salvador, mas não pode deixar de dizer que Ele é Senhor. Amém, irmão? Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas ele diz, se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se alguém decidir crer no poder da ressurreição, salvação vai acontecer para aquela pessoa. E se você estava preso nas cadeias da enfermidade, você tem que crer no poder da ressurreição de Jesus Cristo e você vai ser salvo das cadeias da enfermidade. Se você estava preso pelos grilhões da escassez, você decidir crer no poder da ressurreição de Cristo Jesus, você será salvo desses grilhões da escassez, e a abundância desse poder trará a manifestação das riquezas incontáveis do nosso Senhor para se manifestar em sua vida. Aleluia. 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 Bom, quando nós olhamos para Jesus, as pessoas e a religião nos dias de hoje, muito por conta da fragilidade do ser humano, o homem tem estado muito frágil. A mulher tem estado também, eu não estou dizendo isso com relação a vocês, irmãos, estou falando sobre o mundo, amém? Mas a mulher tem estado debaixo de uma crise existencial, sem saber o seu lugar, sem saber a sua posição, e na busca por tentar ser quem ela não foi chamada para ser, se perde numa caminhada infinita, sem fim, por alcançar um destino que não existe. E por conta disso que tem acontecido na sociedade, a religião, ela também tem sido fragilizada, penalizada por conta disso, porque as pessoas se tornaram fracas. Mas eu estou falando com um povo forte essa noite. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e realiza proezas. Quantos conhecem ao seu Deus aqui? Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O seu Deus não é mais um menininho na manjedoura. O seu Senhor, o seu Jesus, ele não é mais aquele garotinho bonitinho, fofinho, deitadinho numa manjedoura, cercada por animaizinhos. Alô? Alô? Foi necessário ele passar por essa fase, por essa etapa, para a realização do plano dele. Agora, tem outra coisa, o seu Jesus não é mais aquele homem sofredor, homem de dores. Ele não é mais aquele homem pendurado em um madeiro, pendurado em uma cruz, exposto em um crucifixo. Ele não é aquele que está lá, irmão. O seu Jesus, o seu Deus não é aquele que estava com o seu corpo todo rasgado, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele não é mais aquele cordeiro que foi oferecido em sacrifício, ensanguentado. Ele não é mais esse, irmão. O seu Deus,
Deus, o seu Senhor, Ele é aquele que se levantou forte, poderoso, triunfante sobre a morte e está vestido de linho finíssimo. Ele está assentado num alto e sublime trono. Aleluia! Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é eterno, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a raiz de Davi, sim, irmão, mas Ele é Deus poderoso, Ele é a vida. Aleluia! Olha, irmão, que João, o apóstolo João, andou com Jesus. Esse João é aquele que reclinava a sua cabeça no peito, no ombro de Jesus. O ombro, o peito, por aqui. Que botava a sua cabeça ali, que tinha proximidade, que viu Jesus. Esse João é aquele que viu Jesus nos seus momentos diversos, durante os seus 3 anos e meio de ministério. No momento em que ele estava andando sorrindo, no momento que ele estava andando de cara fechada, no momento que ele estava cansado, com sono, com fome. João viu Jesus chorar, João viu Jesus brigar. Jesus brigou? Sim, entrou no templo, saiu chutando barraca, derrubando gaiola, expulsando os cambistas de lá. João viu Jesus como homem. Mas quando nós vamos para o livro de Atos, tem mais uns minutos, deixa eu ler com você. Atos no capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 9. Perdão, irmãos. Apocalipse. Vocês sabiam que era Apocalipse e não me corrigiram, né? Você sabe que foi João que escreveu, né? O livro das revelações. Apocalipse 1, 9. É porque começa com A também, né? É quase igual o nome. Revelation. Chegaram? Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça, agora preste atenção, irmãos. João está vendo Jesus depois de ter sido ressuscitado. E ele diz, versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força máxima. Quando o vi,
caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. O que é que João viu, irmão? O que será que João viu que fez com que João, ao olhar para ele, aquele mesmo Jesus que ele viu por mais de 3 anos, ao olhar para ele agora, João cai aos seus pés como se estivesse morto. E é depois que Jesus coloca as mãos sobre ele que as forças voltam e ele pode se levantar. Que poder é esse que João pôde ver? Aleluia. Eu oro para que vejamos esse poder essa noite, irmãos. Eu oro para que vejamos a manifestação da sua glória. Ó Pai, nós desejamos a tua manifestação. Nós desejamos a tua operação em nosso meio, Senhor. Nós desejamos ver, Senhor. Nós desejamos, Pai, ver a tua palavra se cumprindo sobre a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Nós desejamos ver a tua palavra correndo pelos 4 cantos dessa cidade. Nós desejamos ver a tua glória, Senhor, se levantando sobre essa cidade. Nós desejamos ver, Senhor. Manifesta o teu poder, Pai. Aleluia. Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 3, a parte A do versículo 10, Paulo diz que o desejo dele é conhecer genuinamente, profundamente a Jesus. Ele diz: para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. Eu tenho convicção de que nós ainda conhecemos pouco sobre esse poder, irmãos. Conhecemos ainda pouco sobre o poder da ressurreição de Jesus, o poder da sua ressurreição. Eu tenho certeza que nós ainda temos provado pouco, mas chegou o tempo em que olhos serão abertos em nosso meio. Chegou o tempo em que os ouvidos estarão abertos em nosso meio. Esse é o tempo em que os corações estarão sensíveis e a glória do Senhor se levantará em nosso meio. E essa casa será tomada da plenitude dele, e o seu poder e a sua majestade serão reconhecidos. Será perceptível, irmão, quando as pessoas passarem por nós, será perceptível alguém que carrega consigo o poder da ressurreição. Homens e mulheres impregnados desse poder, conscientes de que a vida eterna nos acompanha. Aleluia. Aleluia. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 1, no versículo 19, eu vou ler na versão NVT para você. Paulo está orando para que os olhos do coração sejam iluminados, para que a igreja tenha espírito de sabedoria e de revelação, para que a igreja cresça no pleno conhecimento. E aí ele vai falar sobre 3 coisas. Ele vai falar sobre a esperança do chamamento, sobre a riqueza da herança que nós temos, mas a terceira coisa que ele diz, o versículo 19, ele diz: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Diga, irmão, grandeza insuperável. Diga de novo, grandeza insuperável.
Esse poder é insuperável, irmão. O poder que você tem carregado com você é insuperável. Não há nada que possa resistir a esse poder. Quando você se levanta em reconhecimento, em sabedoria, irmão, entendimento. Eu estou lhe dizendo, não há sobre você conhecer cada letra, cada versículo. Eu estou falando sobre você se levantar reconhecendo, ainda que eu não saiba tudo, uma coisa eu sei, Cristo vive em mim, o seu poder habita em mim, eu carrego dentro de mim a vida eterna, o Espírito Santo está aqui, o poder de Deus me acompanha, não há nada que possa me parar, e se o diabo ficar na tua frente, irmão, você passa por cima. Aleluia. Ele diz, também oro para que entendam a grandeza insuperável. Não há poder no câncer que possa superar o poder da ressurreição. Não há poder na AIDS que possa superar o poder da ressurreição. Não há nenhuma disfunção genética. Nada, irmão. O poder da ressurreição está tocando vértebras aqui, agora mesmo. Colunas endireitadas por esse poder. Levante sua mão. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Eu declaro o poder da ressurreição alcançando você agora mesmo, sendo tocado por esse poder. Seja qual for o problema no seu corpo, a Bíblia diz, se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, esse mesmo poder capaz de levantar Jesus, vivificará o seu corpo. Eu declaro, vivificado agora, em o nome de Jesus. Sendo tocado na sua mente pelo poder da ressurreição. Aleluia. 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 O Alzheimer não pode superar esse poder. A esquizofrenia não pode superar esse poder. Não existe paralisia que possa interromper. Esse poder continua operando. E a Bíblia está dizendo, esse poder opera em nós, os que cremos. E eu quero saber, tem alguém aqui que crê? Ei! Aleluia! 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 Aleluia, aleluia. Esse poder está invadindo a sua casa agora. Esse poder está alcançando pessoas que estão distantes. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa, creia, o poder da ressurreição está alcançando pessoas que estavam perdidas, chegando salvação para elas agora. Haverá salvação na sua casa, haverá libertação na sua casa, cura chegando aos seus familiares, agora mesmo, em o nome de Jesus. Ei, aleluia. A grandeza insuperável do poder de Deus, a grandeza insuperável, não há crise que possa superar esse poder, não há falta que possa superar esse poder, não há pobreza que possa resistir a esse poder. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Uh! Aleluia. Aleluia. É o tempo da igreja aprender a acessar o poder. Esses são os dias em que o povo de Deus precisa se levantar em reconhecimento de que o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos e trouxe tamanha salvação ao ponto de cobrir toda a criação, esse mesmo poder acompanha cada crente, cada homem, cada mulher, filho de Deus. Você não é normal. Você não é comum. E para nós não há crise que não seja temporária. Para nós não há problema que não seja passageiro. Para nós não há impossíveis que possam permanecer nessa condição de impossível, porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. O poder da ressurreição pode fazer com que aquilo que era impossível para o homem se torne possível, algo que podemos experimentar. Provar, não algo que permanece como uma simples, mas boa mensagem. É tão bom saber que tudo é possível para o que crê, mas eu vou te dizer, é melhor ainda provar do poder que torna tudo possível. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quando Jesus viu uma viúva carregar o seu filho morto, ele parou tudo para ressuscitar aquele menino e fazer com que a alegria daquela mulher fosse plena, completa, real, não apenas um consolo, vai ficar tudo bem. Mas ele provou para ela que o poder faz com que tudo fique bem. A igreja não foi levantada sobre essa terra apenas para dizer para as pessoas que vai ficar tudo bem. A igreja foi levantada com poder sobre essa terra para fazer com que aquilo que não estava bem fique bem. Atos, no capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, fazendo o bem. Você foi ungido com o Espírito Santo e o poder da ressurreição opera em você e através de você, para que por onde você passar, o bem de Deus se manifeste naquele lugar. Aleluia. Aleluia. Deus quer fazer o bem para você essa noite. Ministério de Música, pode me ajudar a terminar, por favor? Aleluia. 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 Tem alguém aqui que precisa muito ser tocado por esse poder essa noite? Eu estou andando, nem sei como que fica para o pessoal lá da projeção ou da transmissão. Aleluia, aleluia. Paulo disse: eu quero conhecer Jesus. Paulo está dizendo, não é sobre o menininho na manjedoura.
O Natal só tem peso para nós porque existe a Páscoa. A Sexta-feira da Paixão só tem peso para nós porque existe a Páscoa. É maravilhoso saber que Jesus nasceu, é maravilhoso saber que Jesus morreu, mas tudo isso só é maravilhoso porque Ele ressuscitou. Mateus, no capítulo 27, quando está falando sobre a morte de Jesus, ele diz que quando Jesus brada em alta voz, entregando o Espírito dele, um poder tamanho invade a terra. Eu não estou falando da ressurreição, estou falando da morte de Jesus. Mas um poder tamanho invade a terra, ao ponto do céu escurecer, a terra começa a tremer, as rochas se fendem, os túmulos se abrem, o véu do templo é rasgado do alto a baixo. E nem foi na hora que Jesus ressuscitou, foi na hora que ele morreu. E se houve tamanho poder dispensado na morte de Jesus, como não haveria um poder ainda maior para ressuscitá-lo de dentre os mortos? Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Deus não está guardando o seu poder. Deus não está retendo o poder. Ei, igreja, Deus não está segurando o poder no céu. O poder está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele está dizendo: eu oro para que vocês entendam, para que vocês reconheçam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Esse poder está aqui para você, irmão. Para conosco, os que cremos. Para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais, acima de todo nome, de todo poder, de todo domínio, de todo principado, de toda tempestade. Deus exaltou Jesus por meio desse poder, dando a Ele um nome que está acima de todo nome que se possa referir no presente século, no século vindouro, no céu, na terra, debaixo da terra. Não há. O poder está aqui, irmão. Você não precisa sair com problemas daqui essa noite. O poder para solucionar qualquer que seja a questão na sua vida está aqui. Há alguma coisa demasiadamente grande ou difícil para Deus? O poder da ressurreição é insuperável. Não há nada que Deus não possa fazer. Tem alguém aqui que quer ser curado essa noite? Se você quer ser curado essa noite, vem aqui à frente. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos. O poder vai tocar aquela pessoa. Se creres, verás a glória de Deus. Os enfermos serão curados. Romanos 8:11: se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito também vivificará o vosso corpo mortal. Eu declaro
o espírito de vida. Eu declaro o poder da ressurreição alcançando pessoas. Eu declaro olhos sendo vivificados, voltando a ver com clareza, voltando a enxergar plenamente. Eu declaro ouvidos sendo vivificados. Ouvidos abram-se. Ouvidos abram-se. Aleluia. Aleluia. A homens ou mulheres, eu não discerni. É homem ou é mulher, eu não discerni. Mas que naturalmente está impedido de gerar filhos. O poder da ressurreição quer tocar você. Vem aqui. Em nome de Jesus. Seja tocada agora pelo poder. Em nome de Jesus, curada. Em nome de Jesus, completamente sarada. Em nome de Jesus, seja tocada agora pelo poder. Curada em nome de Jesus. Em nome de